Minhas saudações a você, minha amiga, meus amigos. Hoje nós vamos estudar o tema da fé operante, mais especificamente. É um tema muito importante. Eu quero começar fazendo uma observação fundamental para que você entenda esse tema. A fé operante não tem nada a ver com a justificação pelas obras. A justificação pelas obras é um erro, é um engano que adentrou dentro do cristianismo. Se você estudar a doutrina do catecismo, ali vai dizer que as boas obras têm uma parte na salvação. Mas não, a salvação ela é pela graça, através dos méritos de Jesus Cristo, e as obras elas ocorrem pela fé. As obras elas são uma consequência daquela alma que tem fé. A justificação é apenas pela fé. Jesus, ele pagou o preço e justificou a todos. Basta nós crermos, termos fé na justificação de Jesus Cristo, na justiça dele imputada por nós e também comunicada. Nós temos os estudos anteriores neste canal que vão falar, um sobre a salvação pela graça, outro sobre a justificação pela fé. Depois, um estudo sobre a santificação através da comunhão. Então é importante que você saiba também que no livro Caminho a Cristo você encontra toda a explicação do papel da fé, da justificação pela fé em Jesus Cristo, em contrário, também contradizendo também a doutrina do catecismo que diz que as obras têm um papel na justificação pela fé, certo? E que o homem pode pleitear de Deus as suas obras como um mérito de si próprio para ser justificado, mas isso é um engano. O homem é salvo exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. As obras elas são apenas um fruto da gratidão, um fruto, uma consequência da alma que está salva, que se sente salva, que aceita a salvação através de Jesus Cristo. As boas obras são uma consequência, certo? Então é muito importante que você entenda de maneira correta a justificação exclusivamente pela fé em Jesus Cristo e o papel das obras, que é uma manifestação, uma consequência por gratidão e a consequência da pessoa aceitar o que Jesus Cristo fez por nós, a justificação através da morte de Jesus Cristo. Também eu já mencionei nos outros comentários que o livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de A.T. Jones, que tem uns sermões poderosos, baseados na verdade, também conta e explica e cita este capítulo do livro Caminho a Cristo, de Ellen G. White, onde você vai entender de maneira verdadeira, de maneira bíblica, o papel da justificação pela fé. Nesse comentário nós vamos falar especificamente da fé operante. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 2,13 e vamos ler o verso. É um verso bem curto que diz assim: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, Deus produz em nós tanto o querer quanto o realizar. E esse verso nos mostra que as obras têm seu papel na vida do cristão convertido. Ele vai manifestar, ela vai ser uma manifestação da salvação dele, mas as boas obras também podem existir em uma alma que não está em comunhão com Jesus e que não está tendo essa transformação, não está agindo de maneira correta. Então, muito cuidado. As boas obras não são sinônimo de que uma pessoa está andando nos caminhos de Jesus, que está passando ou passou pela conversão e pela santificação. Não, a pessoa pode fazer as boas obras para requerer de Deus algum mérito e pode continuar ou estar vivendo no pecado. Então, muito cuidado com as obras externas. O Senhor nosso Deus é o único que conhece os corações e a Ele cabe enxergar tudo. A nós cabe orarmos pelas pessoas e procurarmos aprender com os erros, de cada um
e nos precavermos para estarmos andando no único caminho da salvação, que é através de Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para você também que após esse estudo, que você leia mais a sua Bíblia, livros que falam da fé, como Gálatas, Efésios e toda a Bíblia, através da vida destes personagens, você verá lições importantes de fé operante. Mas eu salvei aqui e trouxe para você 4 pequenos trechos da obra da profetisa Ellen White, nas quais eu pesquisei pela palavra fé operante, pela expressão fé operante, e trouxe aqui esses textos para você. Peço que você ouça com muita atenção, eles não são muito longos, portanto é possível que você ouça com atenção, e o último deles quero que você memorize, porque fala mais especificamente da justiça de Cristo, da justificação pela fé, e é muito importante. Então vamos fazer a pergunta aqui, né? Você conhece a diferença entre a fé em Jesus e a fé de Jesus? Então, a fé em Jesus até Satanás possui, e a fé de Jesus é a fé operante, certo? Então vamos ler aqui os textos a seguir e entender essa importante diferença de fé. O primeiro texto nos diz assim: para satisfazer os reclamos da lei, nossa fé tem que apoderar-se da justiça de Cristo, aceitando-a. Não, esse é o quarto. Vamos ler por ordem aqui que eu coloquei. Primeiro, nos diz assim: fomos cortados como pedras rústicas da pedreira do mundo pela talhadeira da verdade e colocados na oficina de Deus. Quem tem genuína fé em Cristo como seu Salvador pessoal, verificará que a verdade realiza uma obra definida por Ele. Sua fé é uma fé operante, e a fé opera pelo amor e purifica a alma. O Senhor Jesus pagou o preço do resgate por nós. Ele deu sua própria vida para que aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Os que aceitam a verdadeira fé, os que aceitam a verdade pela fé, darão testemunho da qualidade da fé exercida por eles. Farão contínuo progresso olhando para Jesus, o qual é o autor e consumador da nossa fé. Não podemos produzir nossa fé, mas podemos ser cooperadores de Cristo, promovendo o crescimento e a vitória da fé. Então aqui fala, muito importante, da fé operante. E os que aceitam a verdade pela fé darão testemunho da qualidade de fé exercida por eles. Então esse texto nos mostra que é fundamental se aceitar a verdade pela fé, certo? Para poder produzir os frutos de uma fé operante. Vamos ler o segundo texto, que nos diz assim. Eu vou colocar na descrição as referências desses livros, tá bom? Mas eu peguei do aplicativo Ellen G.W. Writings, que tem as obras da profetisa Ellen White. Segundo texto: e é dessa fé operante que necessitais. Como ela opera? Ela opera pelo amor. Que amor? Ora, o amor que procede da cruz do Calvário. Essa cruz está estabelecida entre a terra e o céu, e a salvação é obtida ao olhar para ela. O Pai aceitou-a, e os anjos acercaram-se dessa cruz, e o próprio Deus inclinou-se em aceitação do sacrifício. Ela satisfaz a reivindicação do céu, e o homem pode ser salvo por Jesus Cristo, se tão somente tivermos fé nele. O homem é reconciliado com Deus e Deus com o homem, mediante o sacrifício completo, perfeito e total. O sacrifício completo, perfeito e total, que é o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Então, vamos ler mais um texto que nos diz assim: pois bem, irmãos, precisamos de fé, precisamos educar a alma na fé, precisamos que todo passo seja um passo de fé, precisamos de fé nesse sacrifício que foi efetuado por nós. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmos 85:10. Ora, quando vemos um raio de luz, precisamos apoderar-nos dele. O diabo trabalha contra isso em todo o tempo. E a fé que opera pelo amor, que é demonstrada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a fé que opera pelo amor, que é demonstrada por Jesus Cristo na cruz do Calvário.
É o amor que ele tem tido por minha alma. Cristo morreu por mim, adquiriu-me a um preço infinito e expiou tudo que lhe é repulsivo. Preciso cooperar com ele. Preciso tomar sobre mim o seu jugo, o jugo dele. Preciso levar o jugo de Cristo. Preciso erguer os seus fardos. Preciso ensinar a outros como podem elevar-se do estado pecaminoso em que eu me encontrava e apossar-se com fé viva da justiça que há em Cristo Jesus. Essa é a única maneira pela qual o pecador pode ser salvo. Então não tem outro caminho a não ser viver a fé operante. Então isso depende da nossa vontade determinada. Sim, porque tendo a vontade determinada, assim nós poderemos nos apossar da justiça de Cristo e colaborar com ele, certo? Além de darmos autorização para que ele atue em nós, melhorando a nossa fé, transformando a nossa fé em uma fé operante. Então vamos ler agora o último texto, que é de Mensagens Escolhidas, que é muito importante para finalizarmos aqui este comentário e fazermos a nossa conclusão. Para satisfazer os reclamos da lei, nossa fé tende a apoderar-se da justiça de Cristo, aceitando-a como nossa justiça. Mediante a união com Cristo, mediante a aceitação de sua justiça pela fé, podemos ser habilitados para fazer as obras de Deus e ser cooperadores de Cristo. Se estáis dispostos a flutuar ao sabor da corrente do mal e não cooperardes com os seres celestiais em restringir a transgressão em vossa família e na igreja, a fim de que seja introduzida a justiça eterna, não tendes fé. Isto é fé operante, né? A fé opera por amor e purifica a alma. Pela fé, o Espírito Santo opera no coração para lhe criar a santidade. Isto, porém, não pode ser feito a menos que o agente humano coopere com Cristo. Só podemos ser habilitados para o céu mediante a operação do Espírito Santo na cooperação, pois temos de ter a justiça de Cristo como credenciais nossas, se quisermos ter acesso ao Pai. Para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos diariamente ser transformados pela influência do Espírito Santo, a fim de sermos participantes da natureza divina. É obra do Espírito Santo enobrecer os gostos, santificar o coração, enobrecer o homem todo. Então, este último texto é muito importante, que ele explica como que devemos aceitar a justiça de Cristo e como que ela opera em nós. Então, ficou claro aqui e nós podemos concluir que a fé operante, a fé de Jesus, faz com que a pessoa nunca diga que ele próprio não pode ser transformado. Então, nós temos que estar muito atentos quanto a isso e jamais desanimarmos, pois enquanto estivermos lutando, Jesus estará conosco, lutando verdadeiramente, colocando a nossa vontade para obedecer a Jesus. Então, nosso Deus, o Criador, tem uma lei, e o que está em jogo neste grande conflito é a mente das pessoas, a alma das pessoas, e o que está em jogo é a obediência e a adoração. Então, quando nós adoramos, nós obedecemos e nós aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso favor, e nós tomamos posse da justiça de Cristo através da fé que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, é muito importante este conhecimento. A minha oração é para que eu e você tenhamos essa fé operante, que se por acaso existe alguém ainda no engano das obras e que acha que pode pleitear com Deus através de suas obras, ou achar que as obras têm um papel complementar na salvação, na justificação, não. A justificação, ela é gratuita. O nosso único papel é aceitar e tomar posse através da vontade determinada, unida com o poder do Espírito Santo em nós, a justiça de Cristo em nós, alimentando assim a nossa natureza, a nossa nova natureza, a nossa natureza cristã, que recebemos através do sacrifício de Jesus, e assim crescendo de glória em glória, nos desenvolvendo na fé e na
e com a certeza, com a esperança de podermos viver a eternidade com Ele. Então, que Deus te abençoe. Até um próximo comentário. Lembre-se de estudar a Bíblia, os livros que falam de fé e a Bíblia toda, Gálatas, Efésios e a Bíblia toda, e também conhecer, ler o livro Caminho a Cristo, que é de fundamental auxílio para você sair do engano, se por acaso ainda estiver no engano, e se firmar na verdade. Que Deus te abençoe. Até um próximo comentário. Pela graça, a misericórdia e o grande amor do nosso Deus.